Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa super aula de leitura de projeto arquitetônico. Uma aula preparada com muito carinho para tirar todas as dúvidas de você que trabalha com construção civil, que está no dia a dia da obra e tem aí algumas dúvidas com relação à leitura deste projeto. E eu gostaria de iniciar essa aula dizendo como surgiu essa ideia de fazer esse treinamento gratuito aqui no YouTube. Lá em 2019 eu iniciei a turma de leitura de projeto estrutural. E de lá para cá, desde 2019 até hoje, nós já temos aí mais de 1.000 alunos no nosso curso de leitura de projeto estrutural. É um curso que faz muito sucesso. Quem não sabe nada sobre leitura de projeto estrutural aprende através desse treinamento. E um detalhe que eu observei no curso de projeto estrutural é que muitas das dúvidas que as pessoas tinham não era sobre projeto estrutural, e sim, na verdade, sobre projeto arquitetônico. E aí eu pensei, então por que não fazer um curso completo, tirando todas as dúvidas sobre projeto arquitetônico? E foi aí que surgiu esse treinamento. Então, muita gente acha que sabe ler projeto arquitetônico, porém tem dúvida com relação à escala. Eu coloquei aqui algumas dessas principais dúvidas. Então, as pessoas têm dúvidas de escala, têm dúvida de legenda, muita gente tem dúvida de legenda, muitas dúvidas sobre projeto arquitetônico. Então, com isso, eu percebi que as dúvidas não eram sobre projeto estrutural, mas sobre projeto arquitetônico, e fiz essa aula, fiz esse treinamento para apresentar para vocês. E falando um pouco mais sobre essas dúvidas, que surgem, eu coloquei aqui algumas coisas que pode ser que seja também a dúvida de vocês, com relação à escala, trouxe até aqui um escalímetro para mostrar para vocês, com relação a simbologia. Muita gente fica perdido quando vê esses símbolos aqui, quando vê toda essa questão desses desenhos na tela. Algumas questões de alguns indicativos, como eu coloquei aqui, indicativo de norte, norte verdadeiro, norte magnético. Então, tudo isso são questões de dúvidas que aparecem na leitura do projeto arquitetônico. Coloquei aqui também uma dúvida que é muito comum com relação a escadas, com relação a cortes de áreas molhadas. Então, vou iniciar dizendo aqui para quem é essa aula de hoje. Será que essa aula é para você? Então, fique atento para quem é essa aula. Se você é construtor, se você trabalha com construção, se você faz casa para vender, se você faz casa para alugar, essa aula é para você. Se você é pedreiro, essa aula é fundamental para você que é pedreiro. Com certeza você vai, em um momento ou outro, se deparar com um projeto arquitetônico em suas mãos. Se você é estudante, seja estudante de engenharia, estudante de arquitetura, e quer desde já aperfeiçoar um pouquinho mais das suas técnicas aí de leitura de projeto, essa aula é para você. Se você é um armador, é muito importante você saber ler também o projeto arquitetônico. Às vezes pode ser que você está lendo aí uma dúvida do projeto estrutural, que nada é, na verdade, nada mais é do que uma dúvida sobre o projeto arquitetônico. Pintores precisam saber ler o projeto arquitetônico, porque o projeto arquitetônico vai trazer aqui todo o detalhamento do acabamento, seja ele acabamento de pintura, seja um acabamento em revestimento de azulejo. Então, azulejistas também precisam, eletricistas precisam também saber ler o projeto arquitetônico, porque muito detalhe luminotécnico vai aparecer aqui no projeto arquitetônico. Então, todas essas áreas aqui que eu citei nesse slide precisam saber ler projeto arquitetônico. Se você está aí em uma dessas áreas aqui, ou até mesmo se você é curioso, se você é entusiasta dessa área da construção civil, então acompanhe aí essa aula. Um detalhe muito importante que eu gostaria de passar para vocês neste slide, coloquei ele aqui, tem em destaque para passar esses 3 recadinhos aqui. Primeiro recadinho, que essa aula não vai ficar disponível no YouTube, então essa aula, enquanto ela estiver aqui no ar, aproveite ao máximo. Esqueça as redes sociais aí por 1 minuto, esqueça o seu celular de outras redes sociais, caso você esteja assistindo aí do seu celular, foque simplesmente nessa aula e pegue aí caneta, pegue papel para você anotar os principais pontos, anotar as suas principais dúvidas e bons estudos. Iniciar falando aqui brevemente quem sou eu sou engenheiro civil, Luiz Guilherme, sou formado pela Universidade Federal de Viçosa e já tenho mais de 12 anos de experiência. E durante o curso de Engenharia Civil lá na Universidade Federal de Viçosa, por um bom período eu fui monitor de desenho arquitetônico, então era uma área que eu gostava bem, era uma área que eu dominava e fui monitor aí por um bom tempo de desenho arquitetônico. E com isso eu pude aperfeiçoar essa técnica, essa bagagem de projeto arquitetônico e hoje eu vou trazer um pouquinho mais para vocês.
Também sou fundador do canal Vida Engenharia, um canal onde vocês estão me assistindo aí. Provavelmente muitos de vocês me conhecem por este canal. Vamos começar falando um pouquinho o que é arquitetura. A gente sempre ouve falar, né, na palavra arquitetura, projeto arquitetônico, mas você já parou para pensar aí um pouquinho o que é arquitetura? E se a gente for olhar aqui a formação da palavra, a gente pode dividir ela em duas. Eu até separei aqui para vocês em destaque. Nós temos uma parte que seria o arque e uma parte que seria tetura. Então, o que significa a união dessas duas palavrinhas? Então, se a gente olhar aqui na definição do dicionário, arquitetura é arte e técnica de organizar espaços e criar ambientes para abrigar os diversos tipos de atividades humanas, visando também a determinada intenção plástica. Ou seja, a gente tem aqui a união da palavra arte, ou seja, a arquitetura envolve a arte. Nós colocamos aqui até a questão de intenção plástica. Muitos projetistas, muitos arquitetos colocam no seu projeto uma identidade visual, colocam ali um estilo. Então isso tudo está relacionado aqui com a palavra arte, né, com a parte da arquitetura relacionada à arte. E a segunda parte aqui da palavra, que seria a questão de técnica, está relacionado a você saber fazer, a você saber aplicar as técnicas, saber aplicar a legislação, saber aplicar conceitos, saber entregar para o cliente o melhor da técnica disponível. Então eu coloquei aqui um pouco mais para a gente entender sobre essa questão de arte, o que é essa parte de arte. E arte é você conseguir trazer para o papel aquilo que está no imaginário, aquilo que está na mente de quem contrata o projeto. Quando o cliente pensa em construir, quando ele vai atrás de um escritório de arquitetura, um escritório de engenharia, na mente dele ele já tem ali um pouco de uma ideia, ele já tem expectativa, ele já tem desejos, ele já tem sonhos e ele tem necessidades e prioridades. Então essa parte da arte do arquiteto é conseguir pegar tudo isso aqui que o cliente tem e levar isso aí para o papel. O projeto deve conseguir colocar no papel tudo que está na cabeça do cliente, de forma que o executor consiga fazer uma leitura exata e passar para o mundo real tudo que foi pensado. Ou seja, o projeto, eu coloquei até aqui em destaque, né? O projeto é o elo entre o cliente e quem vai executar. Então veja só o tanto de pontos que a gente tem. Nós temos o projeto ali, né, na mente, na cabeça do cliente. Esse projeto, o arquiteto precisa passar isso aí para o papel e quem for executar precisa captar tudo isso aí que foi passado para o papel. E com relação à técnica, o que a gente tem com relação à técnica? A técnica compete aí no papel do arquiteto, seria indicar o caminho daquilo que é viável, o caminho daquilo que é prático, funcional e seguro. E ao mesmo tempo desencorajar do cliente tudo aquilo que não é. Às vezes o cliente tem uma ideia na cabeça, mas aquilo ali não se alinha, por exemplo, com o orçamento que ele tem disponível, aquilo ali não se alinha com a legislação. Muitas vezes pode ser que o cliente queira fazer um tipo de construção, um tipo de edificação que não é nem mesmo permitido pelo Código de Obras. Essa questão da técnica é justamente alinhar tudo isso aí, alinhar expectativas, alinhar desejos, alinhar sonhos, necessidades conforme as prioridades que a pessoa tem, conforme a disponibilização orçamentária. Falando mais um pouquinho aqui de técnica, nós temos aqui duas legislações que são fundamentais para quem vai elaborar um projeto. A primeira é com relação ao plano diretor, que é uma lei municipal que determina as diretrizes para o crescimento e ordenamento da cidade. E outra questão é com relação ao Código de Obras, que aí é um conjunto de regras para a execução de construções, reconstruções e demolições e edificações dentro do município. Então, essa legislação, né, esses dois conjuntos aqui, tanto o plano diretor como o Código de Obra, vai te dar as diretrizes daquilo que pode e daquilo que não pode. Algumas coisas que vão aparecer nessa legislação: taxa de ocupação máxima do solo, taxa que você pode impermeabilizar esse solo, coeficiente de aproveitamento, áreas mínimas, né, de recuo lateral, de recuo frontal, questão de iluminação mínima, a questão de abertura mínima de janela que cada cômodo tem que ter, a questão de metro quadrado que cada cômodo tem que ter. Algumas cidades proíbem que se façam edificações com quartos muito pequenos, outras proíbem, né, que você coloque janelas muito pequenas. Então tudo isso aí vai estar no plano diretor e no Código de Obra.
questão de altura máxima, número máximo de pavimentos, tudo isso inclui aí dentro da técnica. Lembrando sempre que o cliente ele pode querer fazer um tipo de projeto que nem sempre seja a melhor solução. Às vezes a ideia que o cliente tem na cabeça pode conter erros técnicos e aí cabe ao profissional alinhar aí essas expectativas e colocar tudo isso aí dentro da técnica. Eu coloquei aqui os principais tipos de projetos, né, que a gente vai ter dentro de uma construção. O projeto mãe, né, que seria aquele projeto onde a construção realmente nasce, vai ser aqui o projeto arquitetônico. Aí depois desse projeto arquitetônico elaborado, nós temos o projeto estrutural, que vai garantir que todo esse projeto arquitetônico aqui fique de pé. Nós temos o projeto hidrossanitário, que é questão de água e esgoto, projeto elétrico, projeto luminotécnico, algumas obras mais complexas, alguns tipos de projeto podem pedir aqui projeto de climatização, paisagismo, prevenção e combate a incêndio, projetos de acessibilidade e outros. Então, dependendo aí do tipo de construção, a gente pode ter um ou vários desses projetos aqui. E vamos começar falando o que é um projeto arquitetônico, né? O que é, na verdade, um projeto arquitetônico. E o projeto arquitetônico, a gente pode dizer assim, que seria um conjunto, né? Que seria um composto de diversos elementos e informações que são essenciais para a concepção, representação e execução de uma edificação. E os principais tipos de projetos arquitetônicos que a gente vai ter? Nós temos os projetos residenciais, que são os mais conhecidos, que são os projetos das residências, mas também nós temos os projetos comerciais, lojas, bares, hotéis, shoppings, né, shopping center, e aí por diante. Então, diversos estabelecimentos podem se encaixar aqui na questão de projetos comerciais. Uma coisa que pesa muito no projeto comercial é a questão da funcionalidade do espaço, a questão de visibilidade de fachada, né, para você poder atrair esse público-alvo. Nós temos alguns projetos institucionais, como, por exemplo, escolas, igrejas, museus, alguns edifícios governamentais. E temos outros tipos de projetos, né? Temos projetos industriais, temos projetos para espaços públicos e também temos projetos de restauro e reabilitação. Então, tudo isso aí vai exigir um projeto arquitetônico. Uma palavrinha que você vai ouvir muito quando se trata, né, de projeto arquitetônico é a questão de planta, né? E o que é essa tal de planta que a gente sempre vai falar no projeto arquitetônico? E a planta, coloquei até aqui em destaque, né, para vocês, planta seria um desenho técnico com medidas. E o que a gente chama de desenho técnico, né? Desenho técnico é tudo aquilo que segue o normativo técnico. Logo eu vou falar para vocês que normativo é esse. Então existe uma série de parâmetros, uma série de questõezinhas ali que precisam ser seguidos para que um desenho seja enquadrado como um desenho técnico. Então, a partir do momento que a gente tem um desenho técnico com a união dessas medidas, a gente vai chamar de planta. Então, a principal diferença de uma planta, por exemplo, para um croquis, para uma maquete, para um esboço ou para um rascunho, é que toda planta ela vai seguir um padrão técnico. Coloquei aqui um exemplo de uma planta para vocês. E aqui ao lado está a definição técnica aí de planta. Dentro do projeto arquitetônico, quais são os principais tipos de planta que a gente vai ver? Então nós temos a planta baixa, nós temos a planta de cobertura, temos planta de situação, planta de corte. Então todas essas plantas nada mais são do que desenhos técnicos que vão trazer ali medidas, que vão trazer critérios e que vão seguir padrões técnicos. Qual que é a primeira planta que eu vou explicar aqui para vocês? É a planta que a gente chama de planta baixa. É aquela planta que serve de norte, que serve de orientação. E qual que é o conceito de uma planta baixa? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas você não saiba o que é essa planta baixa. A planta baixa é como se você pegasse a edificação, imagine que você fez aqui um modelo 3D, um modelo virtual, e você vai passar aqui uma régua, né, passar o facão nessa edificação, a aproximadamente 1,5 m de altura, e é como se você pudesse retirar toda essa parte superior da edificação. Então nós temos aqui ela, a partir de agora, cortado na horizontal e você está olhando de cima para baixo. Então esse olhar superior, esse olhar de cima para baixo, em um corte feito a aproximadamente 1,5 m, é o que a gente chama de planta baixa. Um detalhe que tem na planta baixa é um desenho técnico em escala, ou seja, tudo aquilo ali tem uma padronização, tem uma referência, uma proporção entre esses elementos.
e vai mostrar paredes, cômodos de uma estrutura como se fossem vistos de cima. É isso que eu acabei de falar para vocês. A representação é feita através de um corte imaginário de 1,5 m do piso, e essa medida é utilizada pois é capaz de abranger as aberturas de portas e janelas, por exemplo. Por que se escolheu essa altura de 1,5 m? É porque nessa altura você vai pegar ali mais ou menos as janelas e vai conseguir representar elas nesse desenho. Ao contrário da nossa planta baixa, outro tipo de planta que a gente tem são as plantas de corte. Como a planta baixa era um corte horizontal, as plantas de corte já são cortes na vertical. Observem aqui que os cortes, eles são representações na vertical, é como se você cortasse na parte vertical da edificação. E qual que é o principal objetivo da planta de corte? É você trazer essas medidas verticais. As medidas de pé direito, a medida de pé esquerdo, a medida de peitoril, a medida de platibanda. Então, todos esses elementos aqui construtivos, eles ficam melhor representados nas nossas plantas de corte. Outro desenho aqui muito importante que a gente tem é a questão de fachadas. Qual que é o principal objetivo ali de um desenho de fachada? Seria a questão de antecipar a construção finalizada, a construção pronta. Então, o cliente ele fica naquela ansiedade, fica naquela agonia, né, de como é que vai ficar, como é que vai ser minha casa, como é que vai ser meu comércio. Então, a fachada ela vem e te entrega, sem muita questão de medida, sem muita questão de cota, a fachada ela vai te entregar uma composição estética. E ela vai te mostrar quais são os revestimentos, quais são os detalhes, questão de paisagismo. Então, esse aqui é um papel fundamental da fachada. Um aliado, né, da nossa planta baixa, da nossa planta de corte e da fachada são os nossos detalhamentos. E o que são os detalhamentos? Muitas das construções têm alguns pormenores, tem algumas questões um pouco mais miúdas que não ficam bem claras, né, na planta baixa nem na planta de corte. Então, para esse tipo de situação, para esse tipo de detalhe, você tem que dar uma ampliada nesse desenho, né? Fazer uma prancha, fazer um desenho só desse detalhamento, para que você consiga levar mais detalhes para quem vai executar essa obra. Então, os detalhamentos mais comuns que a gente vai ver é questão de cozinha, a gente tem detalhamento de banheiro, detalhamento de escada. Então, tudo que exige, né, um olhar mais técnico, um olhar um pouco mais de zoom, um pouco mais próximo, você vai encontrar no detalhamento. Outra parte que vai compor o projeto arquitetônico são as especificações técnicas. E as especificações técnicas é um conjunto, tanto de imagem, um conjunto de planilhas e uma questão de texto. Então, tudo que for os detalhamentos que você não consegue simplesmente identificar aqui nas imagens, você pode puxar aqui através de uma numeração para uma legenda, para uma tabela e colocar isso aí em pormenores. Então, as especificações técnicas são documentos que descrevem os materiais, que descrevem os sistemas construtivos, que descrevem os acabamentos que serão utilizados na edificação. Então, nós temos aqui, por exemplo, detalhes de luminária, detalhes de tapetes, detalhes de banquetas, detalhes de mais outros tipos aqui de iluminação, de vegetação. Nós temos aqui uma grama artificial e tudo isso está aqui detalhado. E uma coisa que a tecnologia nos permite, no caso desse projeto aqui, por exemplo, é um projeto do arquiteto Cirano Teles, é um projetista, né, um arquiteto do norte de Minas, hoje ele trabalha no norte de Minas, e ele coloca aqui nos projetos dele os links para você clicar e ter mais detalhes e até mesmo comprar os detalhamentos que tem no projeto. Então, se você vier aqui, por exemplo, clicar na cadeira, você vai ser direcionado para um site, você vai ser direcionado para as especificações técnicas dessa cadeira. Se você clicar aqui nesses lustres, você vai ser direcionado para um link que vai ter as especificações técnicas desse lustre. Isso aí são modernidades, né, que a tecnologia traz para a gente hoje nos projetos arquitetônicos. Mais outros conjuntos aqui de detalhes que a gente tem para compor o nosso projeto arquitetônico são as perspectivas e maquetes. E a questão da perspectiva e da maquete, né, nós temos aqui uma maquete virtual. Hoje, com o advento, né, do software 3D, com o advento aí da questão de renderizações, essas maquetes estão cada vez mais realistas. Às vezes a gente olha para alguns projetos, a gente olha para algumas perspectivas e maquetes, a gente fica até mesmo em dúvida se já é
a edificação pronta ou se é simplesmente um desenho de computador. E nós temos também essas modelagens 3D física. Você pode fazer em diversos materiais, impressora 3D, em papelão, em cartolina, em isopor, para que você consiga trazer aqui a volumetria, para que você consiga trazer essa perspectiva em uma escala reduzida, em uma maquete física desse projeto. Outro desenho muito comum que vocês vão ver no projeto arquitetônico é a questão da isometria. A gente viu, né, que a gente tem a planta baixa, que são aqueles cortes na horizontal. Nós temos as plantas de corte, né, que são, digamos assim, o principal objetivo são as cotas verticais, porém alguns detalhes você precisa trazer uma combinação de cota horizontal, de cota vertical e de cotas de profundidade. Como é que você vai representar todas essas três cotas em um único desenho? E é para isso que vão servir as isométricas. Então vejam aqui que nessa isométrica nós temos cotas verticais, cotas horizontais, cotas em profundidade. Então tudo isso aqui é uma representação gráfica tridimensional em um desenho 2D. E uma técnica nesse tipo aqui de representação é que as linhas elas vão aparecer paralelas. Então as linhas aqui do mesmo plano vão estar sempre paralelas. O paralelismo é uma característica desse tipo de desenho presente aqui nas isométricas. Nós falamos de normativo municipal, né? Nós falamos de código de obra, nós falamos das diretrizes que a prefeitura impõe, porém no projeto arquitetônico nós temos uma série de normas técnicas brasileiras que vão caracterizar aquele desenho como sendo um desenho técnico, né? Como que você vai diferenciar, por exemplo, um esboço, um rascunho de um desenho que você pode chamar de projeto arquitetônico, que você pode chamar de planta baixa. E é justamente aqui esse conjunto aqui principal dessas normas técnicas. Quem elabora essas normas técnicas é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e elas vêm sempre precedidas aqui desse NBR. Então nós vamos ter NBR, que é norma brasileira, nós vamos ter a numeração dessa norma e a gente pode ter aqui à frente o ano de atualização dessa norma. Aqui estão na tela essas principais normas. Então nós temos a NBR 8196, que é com relação a escalas, a NBR 8403, que é a aplicação de tipos de linhas, larguras das linhas, a NBR 10.067, que é a representação em desenho técnico, a 10.068, que é a folha de desenho e layout e dimensões, a NBR 10.582, representação da folha para desenho, dobramento de cópia, como usar achuras, e nós temos aqui a NBR 6492, representação dos projetos de arquitetura. Digamos que essa NBR 6492 seja uma das mais importantes aqui para o desenho arquitetônico e a gente vai falar um pouquinho de alguns detalhes dela logo à frente para que vocês consigam ler corretamente o projeto arquitetônico. Primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês com relação a emprego de escalas. Muita gente tem dúvida nessa questão de escala, o que é escala, para que serve, onde que tá, como que eu olho, fico perdido, tem escalímetro. E o que é essa questão de escala? Imagine só se a gente tivesse que desenhar a edificação, a construção em tamanho real, em papel. A gente não teria nem mesmo um papel, né, desse tamanho para poder fazer esse tipo de desenho no papel. E como que a gente faz para que o desenho, né, para que essa representação ela possa caber no papel? A gente faz uma redução de tamanho. E essa redução é o que a gente chama de escala. A gente vai escalar um desenho, reduzindo, em alguns casos, pode ser até mesmo ampliando, para que esse desenho possa ser representado em papel. E como que a gente sabe quantas vezes aquele desenho foi reduzido para caber no papel? É justamente a escala que está representada no desenho. Então nós temos aqui as escalas, que são as principais utilizadas, e como que você vai ver elas no projeto. A representação dela pode ser ESC, ESC ponto, ESC barra, ou até mesmo a palavra escala. Então, nós vamos ter aqui escala 1/50. O que significa essa proporção 1/50? Significa que o desenho, né, a sua edificação, a sua construção, ela foi reduzida, o símbolo de dividido aqui significa reduzido, né? 50 vezes para caber no papel. Então, aquele papel, aquele desenho é uma representação em escala 50 vezes menor do que a construção em si.
Quais são outros tipos, né, de escala muito comum que a gente vai ter? Nós temos a escala 1 para 20, a escala 1 para 25, a escala 1 para 50, a escala 1 para 75, a escala 1 para 100, 1 para 125. E como que a gente mede essas escalas dentro do desenho? Se você tiver um desenho, por exemplo, na escala de 1 para 50, você não vai conseguir fazer essa medição através de uma régua comum, porque as nossas réguas comuns, elas estão ali numa escala de centímetros, né, que seria a escala que é aproximada de 1 para 100, porém, na escala de 1 para 50, por exemplo, você vai precisar de uma régua especial. Essa régua especial a gente chama de escalímetro. Na construção civil, o escalímetro mais comum que a gente tem é o escalímetro número 1. Tem diversos tipos de escalímetro. E nesse escalímetro aqui nós vamos ter as 6 principais escalas, que são essas escalas aqui ao lado, utilizadas na construção. Então, quando você pegar o desenho e você ver lá em cima, por exemplo, que ele foi desenhado na escala 1 para 25, basta você pegar a sua régua, onde tiver aqui no cantinho, igual nós temos aqui 1 para 50, você vai procurar o lado que vai ter aqui 1 para 25 e você vai fazer as medidas nessa escala. Então, esse escalímetro te dá a medida exata do desenho na escala que foi representada. Um detalhe que é fundamental, né, falar para vocês que escala ela está sempre relacionado à impressão. Quando a gente está em tela, quando a gente está em computador, não tem muito que a gente falar em escala. Em geral, os desenhos na tela do computador, como o computador é como se fosse ali um painel infinito, né, onde a gente pode desenhar em qualquer tamanho, no computador a gente tem essa escala de 1 por 1. E a partir do momento em que a gente vai imprimir, conforme o tamanho da folha que a gente vai utilizar e conforme o número de detalhes que a gente vai utilizar, é que a gente vai utilizando aqui as escalas. E um desenho curioso, como a escala é sempre, as escalas da construção é 1 por alguma coisa, é sempre 1 dividindo por alguma coisa, quanto maior esse número aqui, menor é o número de detalhamento, ou seja, menorzinho vai ficar esse desenho, porque ele foi reduzido mais vezes, ou seja, uma escala de 1 para 20, ela tem mais detalhes do que uma escala de 1 para 100. A escala de 1 para 100 é bem menor do que a escala de 1 para 20. A escala de 1 para 500, por exemplo, é bem menos detalhe do que a escala de 1 para 50. Trouxe aqui um pouquinho da evolução, né, de como o projeto arquitetônico evoluiu. Antigamente nós tínhamos aqui as nossas mesas com régua paralela, com régua T, caneta de nanquim, os ábacos, né, para desenho, as guias e etc., compasso, esquadro, régua, escalímetro. Depois a gente foi aqui para a tela do computador no AutoCAD, os desenhos passaram a ser digitais. Hoje nós já temos aí uma tecnologia chamada BIM, que é como se você fizesse um modelo digital ali da edificação, e aí já é bem mais complexo, né? Ao invés de desenhar simplesmente linhas, você tem ali a linha, mas você tem a indicação do que é essa linha, se é uma parede. Se você altera no desenho ali na planta, ela já altera o orçamento, já altera a maquete. Então, a construção, a questão do projeto está cada vez mais evoluindo, e aí se você fica para trás, se você não atualiza, se você não aprende a ler um projeto, logo você não está nem mesmo acompanhando a construção civil. Então vejam só a importância de se ver essa evolução, a evolução dos projetos. Nós já estamos falando aqui em BIM e muita gente ainda está lá na época da prancheta e da régua T. Então, vamos ficar atento aí para não ficar para trás na tecnologia. Um pouquinho da NBR 8403, que é a questão de linhas, como que a gente representa linhas no desenho. Como eu falei para vocês, nossa edificação ela vai estar cortada e você vai estar olhando de cima, ou você vai estar olhando de lado, ou você vai estar olhando para uma fachada. E qual que é a regra básica para você representar essas linhas nesses desenhos? Sempre que você faz um corte, tudo aquilo que o seu corte virtual toca é sempre representado por uma linha grossa. Então, essa linha contínua larga é a representação de que aquele elemento ele foi cortado naquela posição. Tudo aquilo ali que não foi cortado, mas está em vista, que você consegue ver, a gente vai chamar de linha contínua estreita, justamente para diferenciar da nossa linha contínua larga. Ou seja, cortou é linha larga, está simplesmente em vista, linha estreita. E algumas linhas, elas não foram
cortadas, elas não estão em vista, porém elas são importantes. Então, nós podemos ter aqui algumas arestas que não são visíveis, por exemplo, uma projeção de uma platibanda, uma janelinha de banheiro que ficou um pouco acima da linha de corte. Então, nós temos aqui algumas outras representações tracejadas que são usadas para essas finalidades. Nós temos algumas representações de traço e ponto, traço, dois pontos. Então, tudo isso aqui vai estar indicado lá na norma NBR 8403, e vale a pena estudar, entender um pouquinho aqui para que serve cada uma dessas linhas. Vamos falar aqui um pouquinho sobre desenho técnico. Eu falei para vocês, né, que planta é um desenho técnico. E o que é a principal característica de um desenho técnico? Se eu mostrar para vocês esse desenho aqui abaixo, o que seria esse desenho? Se eu perguntasse agora para vocês, que desenho é esse aqui? O que vocês iriam me responder? Inclusive, coloque aí nos comentários nesse exato momento, vou dar aqui 30 segundinhos para você colocar, se você visse isso aqui, por exemplo, em um projeto, o que você acha que seria isso aqui? Então coloque aí, eu acho que é não sei o que, eu acho que é aquilo, eu acho que é isso. O que seria isso aqui? E por que um simples desenho desse, uma simples representação dessa, a gente não pode chamar de desenho técnico? Justamente porque eu tenho certeza que eu já vou até dar uma olhadinha nos comentários e vocês vão ver que quando a gente faz simplesmente esse esboço, esse traço aqui circular, cada pessoa pode olhar isso e enxergar de uma maneira. Então, pode ser que uma pessoa vai imaginar que isso aqui seja um tubo de PVC visto por cima, pode ser que alguém pode imaginar que isso aqui seja uma bola, outra pessoa pode imaginar que isso aqui seja uma pia, outra pessoa pode imaginar que isso aqui é uma mesa redonda, uma mesa de centro, ou é um tamborete, ou é uma cadeira. Ou seja, no desenho técnico, nenhuma representação pode gerar dúvida, nem duplo sentido, nem dupla interpretação. Ou seja, uma pessoa não pode olhar aqui nesse caso e ver um 6 e ao mesmo tempo outra pessoa está olhando e está vendo um 9. Outro exemplo muito comum aqui, uma pessoa olha de um lado, está vendo a letra Q, outra pessoa olha do outro lado e está vendo a letra B. Então, no desenho técnico, nenhuma representação ela pode ser ambígua, ela pode deixar dúvida. E como é que a gente faz para que não restem dúvidas sobre uma representação? É justamente aquilo que eu falei para vocês, é o conjunto que a gente vai chamar de projeto arquitetônico. Então, o projeto arquitetônico não é somente uma vista, não é somente uma descrição, não é somente um detalhamento, e sim um conjunto, é um composto. Nós temos aqui esse exemplo da norma, por exemplo. Imagina que a gente quisesse, né, representar essa figura geométrica, né, esse desenho aqui em 3D. Como que a gente consegue representar ela para que não reste dúvida do que seria esse desenho? Então, a melhor maneira de se desenhar, de que não se restem dúvidas, é que você faça um conjunto de desenhos. Então você vai ter que ter aqui uma vista frontal, uma vista superior, uma vista lateral esquerda, uma vista lateral direita, uma vista inferior, uma vista posterior, corte horizontal, corte vertical. Então não importa a quantidade de detalhamento que seja preciso. Porém, o desenho técnico ele tem que ser representado com exatidão para que não reste dúvidas. A regra é que você utilize o menor número de vistas que sejam necessárias para você não sobrecarregar. Porém, a técnica diz que você vai utilizar quantas forem necessárias para que não restem dúvidas. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre cotas no desenho técnico, cotas no desenho arquitetônico, que nada mais é do que uma representação numérica, uma quantidade numérica daquela dimensão. Ou seja, a nossa cota vai ser dividida aqui em 4 etapas, né, em 4 simbologias. A primeira simbologia aqui, que são os símbolos. Como que é uma simbologia de uma cota? Ela vai ter aqui uma linha auxiliar, que são essas linhas de prolongamento que vão indicar o que está sendo medido. Vai ter a cota em si, que é o numeral. Nós temos aqui a linha de cota, que é essa linha que indica o início e o fim da cota. Nós temos o símbolo, né, que seria essa seta, pode ser um traço. Então, todo esse conjunto aqui vai ser a nossa representação de cota. O início da cota, o fim de cota, o numeral da cota e toda essa simbologia que vai te dar a questão numérica, a questão da medida. Então, como eu falei para vocês, a questão dos limites, né, da cota, ou seja, onde ela inicia e onde ela finaliza,
Pode ser uma seta aberta, pode ser uma seta fechada ou pode ser aqui um traço oblíquo em 45 graus. A questão dos métodos, você pode ter aqui a numeração em cima da linha de cota, a numeração dentro da linha de cota, não vai fazer diferença. E nós temos dois tipos aqui de cotagem. Nós temos a cotagem em paralelo, onde cada pedacinho vem representado aqui com a cota, ou seja, esse pedacinho aqui tem 100, provavelmente deve ser 100 centímetros, esse pedacinho aqui tem 150, esse pedacinho aqui tem 30. Então isso aqui são cotas em paralelo, ou seja, cada pedaço sua cota. E nós temos também a cotagem aditiva, ou seja, o que é a cotagem aditiva? Alguns tipos de desenho, de projeção, você fazer essa cota separada pode ser que gere um erro acumulativo. Se a pessoa for medindo separado, pode ser que se ela errar um pouquinho em cada medida, ao chegar lá no final vai fazer diferença. Então imagine que você tem aqui uma edificação que esteja na divisa do muro, né? E aqui sejam 3 cômodos. Se você erra aqui 2, 3 centímetros nesse primeiro cômodo, 2, 3 centímetros nesse último cômodo, pode ser que lá no final você está com 5, 6 centímetros a menos, que vai fazer muita diferença. Então, para isso que serve a cota aditivada, que é justamente, ou seja, a cota aditiva, que você vai sempre levar em consideração um ponto fixo. Então, 150 até esse primeiro traço, 420 até esse segundo traço e 640 até o último traço. Assim, não tem erro de acumulação entre uma cota e outra. Um padrão muito importante aqui nas cotas é sempre a questão de evitar repetições desnecessárias. Sempre que uma cota ela for paralela e que aparece ali em uma dimensão, você não precisa cotar todos esses elementos. Então, por exemplo, quando você vê esse furo aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 furos, você não vai repetir essa cota todas essas 8 vezes, vai sobrecarregar o seu desenho. Então, o que ele fez aqui? Ele indicou, né, que esse diâmetro, esse símbolo de diâmetro aqui, é 8, ou seja, nós temos um furo com diâmetro de 8, com uma broca de 8, e esse furo aqui se repete 8 vezes. Não precisou eu dizer que esse diâmetro de 8 é em cada um desses furos. A partir do momento que eu coloco aqui 8 vezes diâmetro de 8, a gente já sabe que todos esses 8 furos são aqui com uma broca de 8. E agora um detalhe importante e que muita gente não conhece, pode ser que você também não conhece e que eu vou ensinar aqui para vocês. Eu trouxe aqui uma planta, né, uma planta de situação para vocês, e eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa quadra, prestem bastante atenção aqui nessa quadra. E aqui nós temos, ó, lote 8, lote 7 e lote 6. Então nós temos aqui no fundo lote 2, 3, 4, 5. Agora imagine, né, que você vai fazer o seu projeto arquitetônico, você vai levar na sua prefeitura e a prefeitura te pergunte os confrontantes. Então imagine só, se a prefeitura te perguntar aqui, você é o lote 7, né? Se a prefeitura perguntasse, por exemplo, qual que é o confrontante do lado esquerdo do lote 7? E aqui embaixo, qual que é o confrontante do lote 7, confrontante direito do lote 7? Então, coloque aí nos comentários também se você sabe dizer quem que está aqui do lado esquerdo do lote 7. Seria o lote 8 ou seria o lote 6? E quem está do lado direito do lote 7? Seria o lote 8 ou seria o lote 6? O fundo fica até fácil aqui de saber, seria o lote 3. A frente talvez seria a rua e eu já estou dando aí uma dica para vocês. Então, qual que seria a resposta correta? Já passei aqui a dica, né? Imagine só. Sempre que você for trazer referência de direita e de esquerda, pega essa dica. Qual que é o lote do fundo? O lote do fundo é o que está atrás. Qual que é a frente da sua edificação? A frente da sua edificação é a rua. Então, se a frente da sua edificação é a rua, você precisa estar dentro do seu lote, olhando para a rua. Então, esse é o posicionamento correto. Tudo que tiver do seu lado direito vai ser o seu confrontante direito. Tudo que tiver do seu lado esquerdo vai ser o seu confrontante esquerdo. Lembrando sempre que você está dentro do lote, olhando para a rua. Muita gente faz ao contrário, muita gente fica na rua olhando para o lote e aí você vai inverter direita com esquerda. O que era direito vai virar esquerda, o que era esquerda vai virar direita. Então, a partir de hoje, pega esse macete, pega essa dica. Lote do fundo, qual que é o seu lote do fundo? É o que está no fundo da edificação. Qual que é a frente da sua edificação? Sempre a rua. Se você posicionar, então, de frente para a rua, dentro do lote de frente para a rua,
lado direito, confrontante direito, lado esquerdo, confrontante esquerdo. Se você não sabia dessa dica, coloque aí hashtag gostei da dica, só para mim saber que você já chegou aqui até esse ponto da aula. Então coloque aí hashtag gostei da dica para saber que você ainda está assistindo até aqui. E a partir de hoje não vai mais errar o que é lado direito e o que é lado esquerdo de um lote. Então vamos falar aqui um pouco sobre representação de projetos de arquitetura, que é uma das NBRs principais, como eu falei para vocês. Então vamos ver que agora elementos básicos de uma planta baixa. Quais são esses elementos básicos de uma planta baixa? O primeiro elemento básico da planta baixa é o carimbo. Então o carimbo ele vai ser também conhecido como selo. É aquela parte que fica lá no canto inferior direito da nossa prancha. E para que serve esse selo, carimbo ou etiqueta? Você vai identificar as informações referentes ao conteúdo de cada folha. Você vai colocar proprietário, você vai colocar escala, você vai colocar qual que é o responsável técnico, endereço, todos os detalhes que a prefeitura te pedir, que o CREA pedir. Então isso aqui, essas informações específicas do desenho, a gente chama de selo, etiqueta ou carimbo. Vai ficar nessa parte aqui inferior direita. Então quais são as informações, né, que vão ter no seu carimbo? Então, as principais delas aqui, que são obrigatórias: identificação da empresa, identificação do cliente, nome do projeto ou empreendimento, título do desenho, indicação sequencial do projeto, né? Folha 1, folha 2, folha 14 de 15, como esse caso, a escala do desenho, já expliquei para vocês o que é escala, local e data, autoria do desenho, autoria do projeto, responsável técnico, identificação da revisão. Pode ser que o projeto sofra revisões, né? É normal, começa na revisão 1, revisão 2, revisão 3 e assim por diante. E é comum deixar aqui um espacinho também para aprovação da prefeitura e um espacinho para aprovação do CREA ou aprovação do CAL. Logo acima aqui do carimbo, desse espaço aqui do carimbo, nós temos algumas informações que podem vir também, algumas informações em texto, como por exemplo, escalas gráficas, outras numerações, descrições de revisão, convenções gráficas, notas em geral. Então esse desenho aqui tem várias notas, desenhos de referência, símbolos e legendas. Então acima aqui do carimbo pode ser que tenha todas essas informações extras aqui de texto ou de representações, que aí não tem muito segredo. Basta você ler e entender aqui o que está escrito aqui nesse detalhamento. Vamos aqui agora a alguns símbolos, né, os principais símbolos. Um deles é a questão do norte. A questão do norte é muito importante, né, para você verificar onde o sol nasce, onde o sol se põe e para você se situar dentro da edificação. Então, como é que o norte ele é simbolizado dentro do projeto? Você vai ter aqui um círculo e você vai ter sempre uma seta. E aí nós temos a questão de norte magnético, nós temos a questão de norte geográfico. Como é a representação agora de portas e janelas? Então, a primeira representação que a gente vai ter aqui de portas e janelas vai ser as representações em planta, ou seja, em planta baixa, e vão ser algumas medidas muito importantes que eu vou falar aqui com vocês. Primeiro, representação de porta. Quais são as medidas importantes? Largura e altura. Janela, qual que é o principal diferencial de janela? Porque a janela vai ter largura, altura e peitoril. O que seria o peitoril da janela? Seria a altura da parte de baixo ali da janela, onde você encosta literalmente ali o seu peito. Então isso aí é peitoril. E a sequência, né, de nomeação de portas e janelas, as portas vão começar em P1, P2, P3 e assim por diante. Toda porta que for com a mesma dimensão, por exemplo, do P1, você pode ver várias P1 no desenho, várias P2, ou seja, são portas de mesma dimensão. E assim também com janelas, J1, J2, J3 e assim por diante. Aqui mais um tipo, né, conforme eu falei para vocês, nesse desenho aqui do lado esquerdo, nós temos o P1, que seria o nome aqui da porta, largura e altura, 80 por 2,10. A janela nós temos o símbolo e aqui nós temos largura, altura e peitoril. E às vezes, quando essa janela se repete várias vezes no desenho, você pode encontrar aqui apenas o nome, tanto P1 quanto J1, sem a dimensão. Quando você não encontrar a dimensão nessa parte aqui do desenho, significa que ela já foi desenhada em outra parte do desenho ou que o arquiteto colocou alguma tabelinha com as dimensões de portas e janelas. Então, essas dimensões aqui das esquadrias é muito comum aparecer, tanto a questão de larguras, alturas, peitoris e a questão de quantidades, né, que aparece no projeto,
para simplificar aí na hora de orçamento, para simplificar na hora de conferência. Quando você vai olhar aqui a representação também em planta baixa, pode ser que essa representação esteja indicada em cota, ou seja, na planta baixa você vai ter aqui a largura da porta e na planta de corte você vai ter a altura e o peitoril. A altura da janela e da porta e o peitoril da janela. Falando aqui agora um pouco sobre nível. Como que você sabe qual o nível da edificação está? Se for uma edificação de vários pavimentos, ou se for uma edificação em desnível, ou às vezes uma edificação plana, mas você tem ali uma sacada, uma varanda que varia um pouco de nível. A simbologia do nível vai ser sempre essa bolinha com uma espécie aqui de X, né? Uma espécie de cruz, com duas partes pintadas um pouco mais escuros e duas partes pintadas um pouco mais claro. Esse símbolo de mais significa que está acima do seu nível de referência e o símbolo de menos abaixo do seu nível de referência. Qual que é o seu nível de referência? Geralmente é o nível da calçada, o nível da rua. Então no projeto, quando você encontrar o nível 0, aquele ponto ali vai ser o seu nível de referência. Pode ser a calçada, pode ser a varanda, pode ser... Independente de onde ele adotou, sempre que ele colocar o nível 0, tudo que estiver acima desse nível vai aparecer com o símbolo de mais, tudo que estiver abaixo desse símbolo vai aparecer com a questão do menos. Quando a gente está em um desenho de corte, um desenho em um corte vertical, ao invés da bolinha com essa cruz, você vai encontrar o triângulo. Então, a representação de nível em corte seria esse triângulo, metade pintado um pouco mais escuro, metade pintado um pouco mais claro. Então, esse aqui é o mesmo desenho, né, para que vocês possam se situar. Então, vejam que aqui a gente estava na cota 21 e 30, a gente subiu 1, 2, 3 degraus e foi para a cota 21 e 81, ou seja, subimos aqui 51 centímetros. Vamos falar agora aqui um pouco sobre os títulos dos nossos desenhos, né? Como que esse título vem indicado? Nós vamos ter aqui um círculo, né, com o número do desenho, ou seja, esse número vai ser sequencial, desenho 1, 2, 3, 4, 5. O nome do desenho, ou seja, planta do pavimento superior, logo abaixo aqui a escala. Então, essa é a representação dos títulos, não tem muito segredo, vai ser planta baixa, planta de cobertura, corte A, corte B e assim por diante. Outro elemento simbólico que aparece muito é a questão dos acabamentos. Então, como é que você que é pintor, você é azulejista, como você vai identificar os acabamentos? Nós vamos ter aqui um quadro de acabamentos, e nós vamos ter aqui a simbologia. Nós temos aqui a bolinha para indicar o acabamento do piso e superfícies horizontais, o triângulo para indicar o acabamento das vedações, revestimentos e superfícies verticais, e nós temos aqui o quadrado para indicar o acabamento do teto. Então, vejam só que aqui no quadro nós temos, por exemplo, quais são os acabamentos de piso possíveis. Nós temos o acabamento 1, que seria cerâmica, o acabamento 2, que seria o cimentado, o acabamento 3, que seria madeira, o acabamento 4, que seria o carpete. Com relação às vedações e superfícies verticais, pintura PVA branca, pintura acrílica, cerâmica Santo Antônio, rodapé de madeira e com relação ao teto, forro integrado Eucatex, forro de madeira, laje com pintura e gesso com pintura PVA. Ou seja, em cada desenho você vai encontrar, em cada espaço, em cada cômodo, um acabamento para o piso, para as paredes e para o teto. Às vezes as pessoas acham que é só o pedreiro, né, que é só o mestre de obras que precisa saber ler o projeto arquitetônico, e veja só que não. O azulejista precisa, o pintor precisa, o eletricista precisa, porque vai ter muito detalhamento luminotécnico que vai aparecer no projeto arquitetônico. E a gente falou bastante sobre a questão de planta baixa, vamos falar aqui agora um pouquinho sobre os cortes, né? Que são plantas de corte, só que agora elas são na verticais. E como eu falei para vocês, o principal objetivo do desenho vertical é trazer as cotas, né, verticais aqui, para que a gente tenha essas medidas. Então nós temos aqui um corte aqui na vertical, então nós temos altura de pé direito, altura de pé esquerdo, altura de platibanda, altura de telhado. Então todas essas cotas, todos esses níveis, eles vão ser importantes e vão estar representados aqui no corte. Todo projeto ele tem que ter no mínimo 2 cortes verticais. Um que a gente chama aqui de corte transversal e outro de corte longitudinal. E esses cortes necessariamente eles precisam passar por alguma área molhada e se tiver uma escada, ele precisa passar na escada para que não tenha dúvidas nesses elementos. Então, no mínimo 2 cortes. Claro que você pode ter vários cortes. Quando você tem mais de um corte, é comum que esses cortes apareçam
indicados, né, como corte A, corte B, corte C, para que você consiga diferenciar. E sempre nos cortes você vai ter a seta indicativa para que lado que o corte está olhando. Então, você fez esse corte, mas e aí, você está olhando para lá ou você está olhando para cá? Isso você vai observar sempre na indicação de seta de visão do corte. Então, aqui está, né, a pontinha do símbolo lá de corte. Você vai ver na parte de baixo aqui o número do desenho, né, o número do desenho onde esse corte foi representado, nesse caso aqui no desenho número 1. Em cima a letra do corte, justamente porque você pode ter vários cortes, né, corte A, B, C, D, não necessariamente só os dois que a norma pede. E aí essa letra do corte serve para você se direcionar para o número da prancha, para o número do desenho, onde você vai encontrar esse corte. Um detalhe curioso, né, como eu mostrei para vocês lá nos desenhos de planta baixa, em desenho de planta baixa em geral, o comum é que você encontre sempre as portas e janelas abertas. Já na questão de cortes, portas e janelas vão estar sempre fechadas. Então, porta em vista, janela em vista, porta em corte, janela em corte. Vejam só, sempre esses elementos devem ser simbolizados de maneira fechada. Então, aqui está mais alguns exemplos, né, de porta. Nós temos porta de abrir, porta de correr. Sempre você vai ver essas representações aqui com elas fechadas. A questão da cobertura é muito importante também ela aparecer aqui na questão do corte, porque você vai ter o caimento aqui da cobertura, o tipo de telha, o posicionamento das escoras, as alturas aqui das platibandas. Então, no corte, você vai ter todo esse tipo aqui de detalhamento. Algo que é muito comum também de aparecer nos cortes é a questão das fundações. Questão de viga baldrame, a questão de sapato. Porém, um detalhe muito importante, pessoal. Representação de fundação em projeto arquitetônico é apenas para indicar disposição geral e dimensões aproximadas. Sempre que for um elemento estrutural no projeto arquitetônico, ele vem indicado, ou seja, ele vem com aquelas dimensões aproximadas. O projeto da fundação em si vai estar lá no projeto estrutural, como eu já explico para vocês lá nas aulas de projeto estrutural. No desenho arquitetônico você vai encontrar essas fundações, porém lembre-se sempre, em geral as fundações não vão ter nem medidas, porque são apenas representações, não é detalhes executivos, detalhes construtivos. Agora eu vou mostrar para vocês a questão das paredes, como as paredes elas vão aparecer nos cortes. Então nós temos aqui uma primeira parede que ela é simplesmente pintada. Nós temos aqui ao centro uma parede com revestimento, então vejam que o revestimento já aparece aqui ladrilhado. Ou nós podemos ter a combinação tanto aqui de uma parede com um azulejo, né, um ladrilho AT meia altura, e o restante aqui em pintura. A questão de chuveiro, vasos sanitários e outros equipamentos, até mesmo algumas mobílias, elas devem ser sempre identificadas pelo seu contorno, ou seja, pela silhueta, de maneira que dê a entender qual elemento seja esse. Então, se você vai fazer aqui um corte, né, no banheiro, você vai ver tantos elementos ali em projeção, ou se ele for cortado, a questão da silhueta, sempre indicados aqui por suas linhas básicas que vão identificar aqui este elemento. Uma regra comum também que você vai observar na questão dos cortes é que a escala do corte ela vai estar sempre aqui na mesma proporção da planta baixa. Ou seja, justamente para você não se perder quando você for fazer a leitura do corte e da planta baixa. Então, você vai estar ali com o mesmo escalímetro, na mesma posição. Se ficou com dúvida, por exemplo, em uma porta, você precisa da largura e da altura. Então, pegou o seu escalímetro, foi lá na planta baixa, mediu a largura, foi lá no seu corte, mediu a altura. Outro desenho aqui que eu vou trazer para vocês que compõe o projeto arquitetônico é com relação às fachadas. Como eu falei para vocês, fachada tem a função de antecipar a visualização externa da edificação. E na fachada também é muito comum você ter vários detalhamentos aqui em texto. Então você tem detalhamento de pingadeira, você tem detalhamento de material, você tem aqui detalhamento de níveis, você tem detalhamento de esquadrias. Então a fachada é um desenho bem ilustrativo, bem fácil de se interpretar, de se fazer a leitura, porque ele tem que ser o mais intuitivo possível. Em geral, o dono, né, da obra, quando pega o projeto, o que ele se interessa mesmo, né, em olhar vai ser a fachada. Por isso que a fachada ele foge um pouco daquela questão técnica, daquela questão normativa da representação. Ela busca ser ilustrativa, ela busca ser fácil de interpretação e ela vai apelar bastante
para os textos, para as setas aqui, para os detalhamentos. Como brinde nessa aula de hoje, tenho certeza que vocês estão aprendendo muito e ainda tem muito conteúdo aqui nessa aula de hoje. Como eu falei para vocês, é uma aula que é para tirar dúvida, é uma aula sem enrolação, é uma aula com conteúdo, né? Às vezes você entra e fala assim, vai ser só uma aula de enrolação e tudo, mas como vocês viram e estão vendo, é uma aula que quem está prestando atenção vai sair aí muito fera, muito treinado. E agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns estilos que eu separei, alguns estilos arquitetônicos que vocês podem ver aí nos projetos que são os mais usados no Brasil. O primeiro estilo, né, que é a questão do estilo colonial, a gente foi colonizado, né, por Portugal e a gente herdou muita coisa de lá. Então, se você olhar aqui, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Ouro Preto, Diamantina, que são essas cidades primeiras que foram colonizadas, elas têm muita questão aí de fachada, questão de esquadrias herdados lá dos colonizadores, herdados de Portugal. Um outro estilo muito comum é o estilo barroco, que é aquele estilo bem rico, né? Em geral está ligado a essas cidades aí do ouro, a questão da abundância, da riqueza de detalhes. Nós temos Ouro Preto aqui em Minas Gerais, como é esse caso. Outro estilo muito comum aqui no Brasil é o estilo neoclássico, que foi também um estilo trazido pela família real portuguesa. E essas edificações neoclássicas, elas são muito comuns, por exemplo, em Petrópolis, no Museu Imperial, no Rio de Janeiro, lá no Palácio do Catete do Rio de Janeiro. Vejam que também são estilos herdados aí da nossa época de colonização. Nós temos aí uma virada, né, um estilo bem brasileiro, um estilo modernista, que é coroado aí por Oscar Niemeyer, bem presente em Belo Horizonte, bem presente em Brasília. E nós temos aí hoje o estilo contemporâneo, que é o estilo queridinho, né, de quem vai fazer uma casa, essas casas de condomínio, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, com aquele telhado embutido, com aquela fachada cheia de linha reta, com a questão de vidros, de vitrais, de uma coisa mais clean. Então, esse aqui é um estilo contemporâneo. Voltando aqui agora para os nossos projetos, fiz apenas uma palhinha para vocês ficarem curiosos aí nos estilos arquitetônicos. Vamos entender sobre detalhes construtivos. Como o próprio nome diz, detalhe é detalhe. Então, pode ser que tenha algum elemento dentro do projeto que você queira dar um zoom, que você queira dar uma ênfase, né? Às vezes é um acabamento que é um pouco mais caro, que não pode ser desperdiçado. Às vezes é uma mobília de madeira, às vezes é uma questão manual, né? Uma questão artística. Então, vários desses pontos podem exigir um pouco mais de detalhamento. Então, você vai ter pranchas, né, desenhos à parte, simplesmente para trazer essa riqueza de detalhes desses elementos. Onde é muito comum da gente ver esses detalhes construtivos, né? Em cozinha, em bancadas, em lavanderia, em banheiro, escada, é muito comum ter detalhamento. Então, todas essas pranchas que têm esses pormenores, esses detalhes construtivos, pode ser que você tenha pranchas individualizadas para representar melhor esses pontos. Trouxe aqui mais um tipo de detalhamento. Pode ser que a forma construtiva, né, que a técnica construtiva não seja convencional. Então, nesses pontos, é interessante que você tenha realmente detalhamento aqui de ponto por ponto dessas técnicas construtivas que podem não ser tão usuais, para que não reste dúvida na hora de fazer aqui essa construção. Uma breve pausa aqui na nossa aula para me fazer uma pergunta importantíssima para vocês. Mas e aí? Quer melhorar seus conhecimentos, quer melhorar o seu salário, quer ter confiança ao receber o projeto arquitetônico? Diz aí para mim nos comentários se você já tem confiança, se você não tem confiança, se você melhorou sua confiança nessa aula de hoje. Coloque aí um pouquinho nos comentários para que eu possa saber. E eu gostaria de apresentar aqui brevemente para vocês o que eu chamo de escada da prosperidade. Então, você que trabalha com construção, você que é pedreiro, pintor, azulejista, armador, carpinteiro, eu coloquei aqui uma escada da prosperidade dentro da construção. O que seria aqui uma escada da prosperidade? Como é que as pessoas hoje, né, elas se capacitam, como que elas estudam dentro da construção? Em geral, 99% das pessoas, elas se capacitam na construção civil através de YouTube, Instagram, TikTok. É muito difícil você ver o pessoal da construção civil, às vezes, investindo em livros, investindo em treinamentos. Então, a maioria das pessoas, essas pessoas estão aqui nesse nível. Então, vou pegar aqui um marca-texto
para a gente sinalizar. Então, a gente está aqui nesse ponto, né? Você está aqui nesse ponto da sua escada da prosperidade. E o que eu gostaria de deixar de dica para você nessa aula de hoje também? É que dentro da construção civil, você pode sim ir subindo de nível, você pode ir escalando essa escada. E o que acontece sempre que você vai escalando aqui nessa escada? Uma coisa muito comum dentro da construção civil, infelizmente, são as pessoas acomodarem, né? É aquele famoso efeito Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fiz sempre assim, não vou mudar. Às vezes a pessoa aprendeu a fazer um tipo de obra, aprendeu com o pai, ou às vezes aprendeu ali na prática e acomodou, não quer saber de mais nada, não quer evoluir. Às vezes a gente está batendo na tecla para a pessoa investir numa ferramenta, investir numa técnica, mas ela está ali sempre na mesma, fazendo igual. E o que acontece? Acontece que você pode estar ficando para trás. Hoje, quando você pega aí um nível de obra de um nível mais elevado, uma obra de alto padrão, por exemplo, já mudou muito os métodos construtivos, já mudaram as formas de se construir, as técnicas de se construir. Então, por que é importante que você invista nessa escada da prosperidade? É para que você vá subindo aqui de nível, para que você vá subindo e cada vez mais melhorando, inclusive, o seu rendimento, diminuindo o seu esforço físico. E como que você pode fazer isso aí? Através do estudo, através do conhecimento. Então, hoje você está aqui, né, no seu conhecimento grátis, hoje você está pegando essas aulas do YouTube, mas saiba que você pode sim fazer treinamentos, você pode fazer um curso de leitura de projeto arquitetônico. Eu coloquei aqui alguns exemplos de alguns cursos que são oferecidos pelo canal Vida Engenharia. Tem curso completo de projeto arquitetônico, tem curso completo de projeto estrutural. Esse curso aqui de projeto estrutural, por exemplo, já tem mais de 1.000 alunos satisfeitos, mais de 1.000 pessoas que resolveram mudar de vida, resolveram aumentar o seu conhecimento. E às vezes a pessoa olha e fala assim, R$547 num curso de leitura de projeto estrutural, para que eu vou gastar um dinheiro desse? Tá caro, tá caro. Quem acha caro o preço da educação, quem acha caro o preço de se subir nessa escada da prosperidade é porque não sabe quanto que custa ficar para trás, quanto que custa, o quanto que você está deixando, né, de ganhar, simplesmente porque você está ficando para trás, porque seus métodos estão ficando arcaicos, porque sua técnica está ficando atrasada, porque você não sabe pegar um projeto arquitetônico e ler, não sabe pegar um projeto estrutural e ler, não sabe pegar um projeto hidrossanitário, você não sabe ali uma técnica de um mestre de obras, não sabe fazer um orçamento. Então, tudo isso conta muito na construção civil. Qual que é o primeiro passo? Qual que é o primeiro degrauzinho que eu coloquei aqui para vocês começarem a subir aí a sua escada da prosperidade? É justamente o curso completo de leitura de projeto arquitetônico. É um curso oferecido pelo canal Vida Engenharia, é um curso onde eu faço essas aulas, né? Eu que ministro essas aulas. E é um curso muito bacana, por quê? Primeiro, certificado de conclusão. É um curso que eu ofereço para o pessoal, para os inscritos do canal, para o pessoal das redes sociais. E ao final do curso de leitura de projeto arquitetônico, você vai receber um certificado de 20 horas. Primeiro ponto, já vai para o seu currículo. Como que funciona esse curso? É um curso dentro da plataforma Hotmart. E você vai ter acesso às aulas, ou seja, o curso já está gravado, você vai ter acesso pelo celular, pelo tablet, pelo computador, e são 5 módulos muito completos sobre leitura de projeto arquitetônico. Esse aqui é o certificado de conclusão, vejam só que certificado lindão, só está faltando aqui o seu nome, né, para ficar mais bonito ainda, para completar o seu nome aqui em cima e a sua assinatura logo aqui embaixo. E qual é o conteúdo aí desses 5 módulos do curso? Então nós temos aqui o primeiro módulo, que seria a introdução à leitura de projeto arquitetônico. Então você vai ver toda essa parte aqui de conceitos, essa parte de tipos de projetos, introdução à leitura de plantas, de cortes, de fachadas, de detalhes. Na nossa aula de número 2, nós temos fundamentos do desenho técnico, ou seja, toda essa parte de fundamento você vai dominar essa parte, questão de norma técnica, de convenção, de desenho técnico, questão de escala, de medidas, representações, de detalhes, você nunca mais vai ter uma dúvida, né, de nenhum detalhamento, de nenhuma simbologia.
Aula 3, elementos básicos de plantas baixas. Plantas baixas são ali o coração do projeto, então a gente vai destrinchar toda essa questão de planta baixa. Aula 4, cortes e fachadas. Então nós vamos fazer aqui leitura de cortes de fachadas, análises, proporções, acabamentos. E nós temos aqui aula 5, detalhes construtivos. Então vamos esmiuçar todos esses detalhes construtivos aí para você tirar de letra. Então, me responde aí agora com sinceridade. Você está preparado para subir, né, o seu primeiro degrau, né, para dar o primeiro passo dentro da sua escada da prosperidade na construção civil? Então, para te deixar aí um pouquinho mais animado, um pouquinho mais instigado, vou fazer uma grande promoção, uma grande oferta agora aqui para vocês. Como eu falei para vocês, essa aula de hoje ela não vai ficar no ar. E aquele curso lá que eu coloquei para vocês de 197, que é o primeiro passinho aqui do degrau, que seria o nosso curso de leitura de projeto arquitetônico, para você que se animou um pouquinho aí a subir essa escada da prosperidade, hoje, se você fizer a sua inscrição hoje, lembrando que essa aula vai sair do ar, super oferta, super promoção, você não vai pagar 197. Então já se prepara que a partir de agora, grande oferta aí de 197, você não vai mais pagar 197, 147 para fazer o seu curso completo de leitura de projeto arquitetônico e adquirir aquele certificado lindão, colocar o seu nome naquele certificado. Lembrando, pessoal, que 147 para construção civil é menos de um dia de serviço. Hoje em dia, por 147, praticamente em nenhuma cidade aí você consegue uma diária de pedreiro que seja menos de 147, ou seja, você está investindo um dia de serviço para conseguir o seu certificado, para conseguir conhecimento e para começar a subir essa escada aí da prosperidade. Quem sabe daqui a pouco tempo, você que está aí achando que está fazendo tudo igual, está fazendo tudo do mesmo, daqui a pouco tempo você já está aí mestre de obras, encarregado de obras, chefiando, né, grandes obras, chefiando equipes. Já pensou? Que legal! Ninguém chega no topo sem fazer um degrau de cada vez. Então o que eu estou te convidando hoje é subir esse primeiro degrau, investir esse valor, esse pequeno valor de 147 para melhorar um pouco mais. Eu sei que todo mundo está apertado, todo mundo não está sobrando dinheiro para ninguém. Então vou facilitar essa aquisição, além desse super desconto aí de R$50, 5 vezes sem juros no cartão de crédito. Então você vai pagar 5 vezes de R$ 29,40, uma mixaria aí por mês, menos do que o valor aí de uma pizza, menos que o valor de uma sentada aí no churrasquinho. Então, vamos economizar esses R$ 29,40 aí por mês e vamos dar o nosso primeiro passo na escada da prosperidade. E aí, qual o caminho que você vai escolher? Você vai escolher evoluir, você vai escolher o caminho da prosperidade, a escada da prosperidade, ou você vai ficar parado aí onde você está, na lei da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Coloquei aqui um caso que eu acho bem legal, né? A pessoa achava que sabia ler o projeto arquitetônico, viu aqui o desenho da escada, acabou fazendo o desenho como estava, né? E aí o que ele vai dizer para o cliente? Mas fiz exatamente como estava no papel, mas será que ele interpretou corretamente, né? Será que ele fez corretamente? Fez igual estava no papel, mas não soube ler como estava aqui no papel. Então, comece a pensar nessas novas possibilidades, comece a pensar em pegar novos tipos de obras, obras mais complexas, obras que pagam mais, obras que remuneram mais. Mas para pegar essas obras que pagam mais, que remuneram mais, você também tem que valer mais. E para que você consiga valer mais, qual que é o segredo? Investir em você, investir em conhecimento. Lembrando que esse treinamento é um treinamento que vale muito mais do que esses R$ 147. Muita gente fica confiando, né, a sua evolução em loteria, em sorte, em azar, mas o que vai realmente mudar você de patamar é a educação. E como que você faz para se tornar um aluno meu do curso de leitura de projeto arquitetônico? Vou deixar aí o link na descrição desse vídeo, né? Basta você clicar, basta você fazer agora mesmo a sua inscrição. Para ficar um pouquinho melhor, eu sei que você deve estar se pensando assim, mas e se eu fizer o curso e não gostar, se eu começar a fazer e eu ver que não é para mim, tem algum tipo de garantia? E a resposta é que sim. Vejam só que legal, eu ofereço para os meus alunos o que eu chamo de risco zero.
O que é esse risco zero? São 15 dias de garantia incondicional. Você faz a sua matrícula, faz a sua inscrição e se dentro de 15 dias, sem letra miúda, sem pegadinha, sem nada, se você não gostar do curso, se você ver que o curso não é para você, basta você pedir o seu dinheiro de volta, eu devolvo o seu dinheiro e a gente continua amigos. E aí, é ou não é uma grande oportunidade para você entrar, para você ver se você vai gostar? E por que eu faço isso? Porque 99,9% pessoas, aí, né, por cento das pessoas que fazem a matrícula saem satisfeitas e gostam do treinamento. A má notícia é que você precisa ser rápido, não é querendo colocar pressão, mas, como se diz, né? Cavalo selado não passa duas vezes, ou seja, não perca essa oportunidade, não perca esse tempo. Essa aula de hoje vai sair do ar e assim que eu retirar essa aula do ar, o preço volta ao normal. O preço promocional de 147 volta para 197. Então, corre lá, faz a sua inscrição, pega seu cartão de crédito, preencha lá seus dados, fique atento, né, na hora de você fazer a sua matrícula, na hora de você fazer a sua inscrição, no campo seu nome, né? Muita gente às vezes coloca o nome errado e é justamente esse nome que ele vai ser usado lá no seu certificado. Então, preste bastante atenção aqui. Às vezes na empolgação a gente coloca o nosso nome errado, às vezes abrevia. Então, não use abreviação. Se você está comprando para o seu pai, para o seu filho, para o seu tio, não tem problema, mas esse nome aqui você tem que colocar o nome da pessoa que vai ser emitido o certificado, beleza? Combinado? Como que você pode fazer o pagamento? Como eu falei para vocês, pagamento parcelado em até 5 vezes nos cartões de crédito. Você pode fazer, se você não tem cartão de crédito, você pode fazer o pagamento via Pix. Mas e aí? Já pegou o seu cartão de crédito? Já fez a sua matrícula? Vou deixar aqui mais 5 minutinhos para você tomar essa decisão antes que eu encerre essa aula, antes que eu tire essa aula do ar e volte o preço para 197. Enquanto isso, eu vou dando uma olhadinha aqui nas perguntas, vou responder algumas perguntas aí de vocês no chat, algumas perguntas de vocês na descrição desse vídeo. Então, se ficou alguma dúvida sobre esse treinamento, sobre o certificado, sobre como eu faço para fazer a matrícula, sobre o projeto arquitetônico, coloque aí a sua dúvida aí nos comentários, que eu vou responder todos eles aí com certeza. E aí, me diz o que você achou desse conteúdo. Foi transformador? Fez a diferença? Agregou alguma coisa para você? Vai melhorar o seu perfil aí profissional? Se sua resposta for sim para alguma dessas perguntas, deixe o like aí nesse vídeo, que foi feito com muito carinho. Deixe o like nessa aula, que foi feito com muito carinho para você abrir um pouco a sua mente, para você crescer aí um pouquinho mais na construção. Esse certificado lindão aí pode ser seu, coloque o seu nome nele, né? Faça aí a sua matrícula no nosso curso de leitura de projeto arquitetônico. E se você também quer aprender a ler projeto estrutural, temos também aí o nosso curso de leitura de projeto estrutural completo. E em breve, nós vamos abrir o nosso curso de mestre de obras. Então, fique atento nas redes sociais. Se você tem interesse em participar do curso de mestre de obras, nós ainda não estamos com turma aberta, mas só se você tem interesse. Para mim saber, coloque aí nos comentários também, quero saber mais sobre o curso de mestre de obras, porque assim que a gente abrir a turma, eu irei mandar uma mensagem para vocês. Então é isso aí, pessoal. Muito bom ter vocês comigo nessa super aula. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!